Na aula passada, vocês lembram qual foi o tema que a gente falou? Qual foi o assunto? Alguém lembra? A gente fez até na sexta-feira de manhã, né? Alguém lembra qual foi o assunto? A gente até finalizou, né, o assunto. Estava falando sobre... Era. Sei o que do meio de trabalho. A gente debateu uns trabalhos, foi lá. Também, a gente estava falando sobre a industrialização no Brasil, né? A gente falou sobre os períodos lá, né? Do Juscelino Kubitschek, falou do período da ditadura militar, como foi a industrialização, como ela foi crescendo no país, né? A gente tem alguns pontos chaves que a gente tem que saber sobre a industrialização no Brasil, que é o quê? Primeiro é que ela começou de forma tardia, né? Muitas questões que caem sobre industrialização no Brasil vai dizer isso, que a industrialização no Brasil só começou lá nos anos 20 do século 20, né? Começou os anos 20 e anos 30, né? Após a quebra da Bolsa de Nova York, que é um dos motivos, né? Aí depois foi a indústria de base, dos barões do café, que transformaram as indústrias em... saíram, né, da produção de café, porque o café não estava sendo mais exportado e começaram a ser industriais, né? Trabalhar no ramo de indústrias, certo? Isso tudo a gente falou na aula passada. Mas nessa aula, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre produção de energia. O que vocês acham que é energia? Quem sabe dizer o que é energia? Esse conceito que também vem muito da física. O que vocês acham que é energia, pessoal? Ninguém sabe? Não faço a menor ideia, Roberto. Energia. Nunca parei pra pensar no conceito de energia. Energia é tudo que é aquilo que precisa. Alguma coisa, toda coisa precisa de energia. Basicamente sim. Um combustível, né? Combustível. Isso, Alessandro, isso. Combustível, sim, sim. Então, no caso, o combustível seria um exemplo de energia, né? Por exemplo, vocês acham que a gente usa energia? Que eu digo assim, para eu movimentar o meu braço. Sim. Sim, Movimentar o meu precisa de braço. energia. Ou para eu pensar, eu uso energia? Sim. Claro. A gente usa, né? Para eu movimentar esse celular de uma mão para outra, eu estou usando uma energia, né? Estou colocando força na minha mão e a energia que vai dessa força passa para o celular e o celular vai para outra mão, né? Eu não sei se eu acredito que o José já tenha trabalhado com vocês sobre calorimetria, sobre calor, Já. sobre energia. Pronto. O conceito de energia vem dessa parte da física, certo? Sobre calorimetria, quanto precisa de calor para algo se deformar, ou então para algo se movimentar, energia cinética, certo? No conceito geral, a energia é um combustível que dá movimento a alguma coisa, certo? Eu acredito que ele já tenha colocado questões assim de empurrar um carro ou empurrar uma balança, aí quanto de energia a pessoa empurrou, certo? A energia é tudo que gera movimento, certo? É o que vai gerar esse movimento, é a força que é alimentado para gerar um movimento. Aí o movimento pode ser de qualquer coisa, certo? Então, a energia é basicamente isso. A gente, certo? Pessoal, esses slides eu peguei lá de Pernambuco, de uma professora que eu achei muito bom. Eram os slides que é basicamente o livro que a gente trabalha, certo? Eu vou colocar depois o capítulo do livro para vocês. Mas a energia, pessoal, a gente pode conseguir de diversas formas, né? Ó, a gente está vendo aqui nos slides que a gente consegue, para acender uma lâmpada, né? Ó, como está aqui no slide, aqui, na foto aqui do canto, eu posso conseguir a energia de diversos fatores, né? Ó, eu posso conseguir a energia de que forma? Essa forma aqui é qual, pessoal? Essa que está aqui na ponta? Vou colocar aqui novamente. Essa aqui que está no canto esquerdo de cima. A energia está sendo adquirida de que forma, pessoal? O que vocês acham? Qual eu acho? Pelo Sol, né? Pela energia solar. O Sol, a energia que o Sol emite esquenta, né?
os raios solares vão esquentar essa placa, as placas que estão aqui, né? As placas são chamadas de placas fotovoltaicas. Se vocês observarem, ó, não tem só aqui não, né? Olha aqui atrás, ó. Parece um campo, né? É uma fazenda, né? De placas solares. Então, esse tipo de energia que é novo ainda em si, né? Mas o que ela está fazendo? Ela está transformando a energia dos raios solares, né? A energia, os raios solares que são emitidos pelo Sol, ela está transformando em energia elétrica, certo? Aqui, ó, nesse de baixo, ela está transformando a energia, a gente está transformando em qual tipo de força, de movimento para transformar em energia elétrica? O que vocês Do acham? Ventos, né, não? A força dos ventos, né? Uhum. Exatamente. Certo? Então a energia, ó, é tudo que é movimento, né? Tudo que vai produzir algo para gerar energia, certo? Então a gente pode ter de diversas formas. Aqui a gente está vendo duas, né? Através do calor do Sol, dos raios solares, e através dos ventos, né? E a gente vê aqui as linhas de transmissão, por onde passam a energia e chega a energia na nossa casa, né? Ó, só mostrando sobre o que é energia, né? Alguém pode ler esse segundo parágrafo? O que significa energia? Eu leio, Roberto. Pronto, pode ler, Kaique. Energia significa tudo que pode ser transformado em calor, trabalho mecânico, movimento ou luz, graças a uma máquina. Por exemplo, motor, caldeira, refrigerador, alto-falante, lâmpada e etc. Ou a um organismo vivo, por exemplo, os músculos. A etimologia tem suas raízes na palavra grega, épios, ergos, que significa trabalho. Pronto. Gostou? Valeu, Kaique. Então, pessoal, energia é basicamente isso. É tudo que eu posso transformar em um trabalho mecânico, né, de movimentar o meu braço, estou usando energia, ou de um movimento, né, como o motor de um carro, a caldeira de uma fábrica, o refrigerador da nossa casa, o alto-falante que a gente escuta música, a lâmpada da nossa casa. Tudo isso eu estou pegando e estou utilizando energia e estou transformando em algo, né? Na lâmpada eu estou usando energia elétrica e estou transformando essa energia elétrica através da lâmpada em luminosidade, né? Em luz. Ou um organismo vivo, né? Quando eu almoço, quando eu merendo, quando eu janto, eu estou transformando aquele alimento é o meu combustível e eu estou transformando aquele alimento em energia, né? Não sei se quando vocês deixam de merendar ou deixam de almoçar, aí vocês dizem, eu estou com uma fraqueza, eu estou meio fraco. Por quê? Porque vocês não ingeriram o combustível necessário, né? Ou então quando come pouco, aí você já sente dor de cabeça, já deu uma fraqueza. É justamente por isso. Você não teve o seu combustível para transformar aquilo em energia para você. Certo? Aí, pessoal, as fontes de energia, né? Elas são de fundamental importância. Aí, pessoal, só um minutinho, rapidinho. Fala baixo aí, por favor. Pronto, pessoal, retomando, as fontes de energia são de fundamental importância para a história da humanidade, né? A humanidade, ela sempre utilizou energia, sempre. Os homens das cavernas, o pessoal que não tinha ainda conhecimento da energia elétrica, eles, ainda assim, mesmo sem o conhecimento dessa energia que a gente conhece, eles utilizavam outros tipos de energia, certo? Um exemplo que eles utilizavam muito era a energia através do fogo, né? Eles usavam o fogo ou para criar luminosidade, ou para deslocar algum objeto ou alguma coisa de um lugar para o outro. O fogo
o fogo foi como é que eu posso dizer? Foi uma das primeiras revoluções da humanidade, foi a descoberta do fogo, certo? Aí, pessoal, através das fontes de energias, certo? A gente tem fontes de energias que são renováveis e fontes de energia que não são renováveis, certo? São as não renováveis e as renováveis. Essas fontes de energia que a gente está vendo aqui nesse slide são fontes de energia que são concedidas pela natureza, né? A gente pega essas energias da natureza. O que vocês acham que são fontes de energias renováveis? O que vocês acham que são, pessoal? Uma fonte de energia renovável. E aí, pessoal? Fontes que geralmente vêm da natureza, que elas sempre são, sei lá, desenvolvidas. É mais ou menos certo, Alessandra, mas tem uma. Eu até brinco que no ano passado eu perguntei, né? O que são fontes de energias renováveis? Aí o menino colocou. São fontes que se renovam. Tá certo. Ele colocou de uma forma, como a palavra mesmo colocou, né? Tá certo. Ele simplificou bastante, mas são fontes que se renovam. Beleza, tá correto. Aí o que são fontes de energias não renováveis? São fontes de energias que não se renovam. Certo? Basicamente, assim, a grosso modo, é isso. Mas uma fonte de energia renovável, pessoal, é uma fonte de energia que ela está disponível na natureza de forma mais rápida. Ela consegue se renovar mais rápido. Por exemplo, a água. A água, a gente consegue observar que quando a gente utiliza a água, ou para movimentar uma hidrelétrica, ou para a nossa alimentação em geral, a água ela se renova muito rápido. Vocês lembram lá do ciclo da água? Alguém lembra do ciclo da água? Se a água acabar, Roberto. Pois é, a água em si é muito difícil acabar porque ela tem um ciclo que ela consegue se renovar. O que pode acontecer? Pode não ter A água doce acabar. Isso, exatamente isso, Kaique. Pode não ter A mais. água acabar é difícil. Exatamente. Porque assim, alguém lembra do ciclo da água? Quais são as 3 fases do ciclo da água? Os 3 estados, né, físicos da água. Alguém lembra? Sólido, líquido e gasoso, né? Sólido, líquido e gasoso, exatamente. E a partir desses estados, a gente pode falar do ciclo da água. Alguém lembra daquele desenho do ciclo da água? Ô, Roberto, mas não dá pra, tipo, transformar água salgada em água doce, não? Dá. Em Israel, fazem muito isso. Israel é praticamente um deserto lá. Eles usam dessalinizadores. É uma máquina que retira o sal da água e deixa a água potável para o ser humano. Só que isso é um processo muito caro. É muito caro mesmo para o ser humano. Se a gente chegar a esse ponto, a água vai subir para um valor muito grande, porque a tecnologia que tem que usar para deixar a água potável vai cada vez ficando mais caro, certo? Hoje a gente não vê a água a R$1, né, a garrafinha de 500 ml. Lá em Israel, a água é mais cara, não em Israel, mas nos Emirados Árabes, por exemplo, a água é mais cara que 1 litro de gasolina. Por quê? Por que vocês acham que lá na Arábia Saudita, lá nos Emirados Árabes, a água é mais cara do que 1 litro de gasolina? 1 litro de água é mais caro que 1 litro de gasolina? Por que vocês acham? Porque se lá furar o chão, acha petróleo, mas água não. Exatamente. É aquela questão de demanda, né? Demanda e oferta. Lá tem muito combustível, mas lá tem pouca água. Então, se tem pouca água, a água é muito mais valorizada do que o combustível. No Brasil já é o contrário, né? A gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Que é a bacia amazônica. A gente tem água em abundância no Brasil. Então, se a água ela é abundante ainda no Brasil, o que significa? Que a água ela é mais barata, né? E o combustível ele é mais caro. É aquela lei da oferta e da procura, certo? Lembra lá de a gente estava falando do capitalismo?
Tem a ver também. É oferta e procura, certo? Então, pessoal, as fontes renováveis são fontes de energias que se renovam muito rapidamente no ciclo da água. Por exemplo, eu utilizei uma água na minha casa, né? Tomei banho, lavei a louça. Pronto, lavei a louça da casa, a água ela vai para o esgoto, né? Do esgoto, geralmente, né, o que é para ser o correto, ela vai para uma rede de tratamento. Acho que alguém de vocês mora aí perto do Gavião, né? Não sei se alguém mora aí próximo da estação de tratamento. Não sei se não lembro se é o nome, se é Gavião. Que é o quê? Que é basicamente o quê? É pegar a água que vem do esgoto, tratar essa água e deixar essa água potável novamente, né? Essa água reutilizada. Olha o ciclo que foi bem rápido, né? A água, pessoal, ela é considerada uma fonte renovável por isso. Ou então, se a água está na lagoa, pronto, aquela lagoa que tem no Jabuti, certo? A lagoa lá do Jabuti. Lá, aquela lagoa é poluída, né? Eu acho que ninguém toma banho ali. Eu espero que não. Espero que ninguém tome banho naquela lagoa. A água, o sol, ele vai esquentar aquela lagoa e a água ela vai começar a evaporar. Ela vai sair do estado líquido, né? E vai para o estado gasoso. Quando a água evapora, aquele vapor de água, ele não leva a contaminação que está na água, ele não leva a poluição, certo? Ela só sobe como H2O. Então, nesse momento de evaporação da água, a água já começa a se renovar, certo? A água já começa a limpar. Aí ela sobe, né, acende, vai lá para as nuvens. Depois de um tempo, né, quando as nuvens começam a se carregar, aí começa a precipitar e chove. Aí aquela água da chuva, teoricamente, já é uma água que é própria para o consumo humano. Mas por que eu digo que é teoricamente? Porque nas cidades, nas cidades assim, onde tem locais urbanizados, não é aconselhável você beber água da chuva. Por quê? Porque quando a gota de água cai, ela está passando pelo ar, né? E se o ar estiver poluído, como o ar das cidades são poluídos, né, pela poluição dos carros, das fábricas, a água ela já se contamina ali. Ela já se contamina com gás carbônico ali. Por isso que não é aconselhável a gente que mora na área urbana a tomar água da chuva. Porque a água, mesmo que eu apare aqui, não, professor, eu botei um balde aqui, aí a água caiu direto do céu no meu balde. Eu posso beber aquela água? Não é aconselhável por isso. Porque o ar está poluído, certo? Não é que a água subiu do rio poluído ou não, é porque quando ela desce, ela já se contamina aí pelo ar, certo? A energia eólica também é uma fonte renovável porque está em grande abundância, né? A produção dos ventos, que também vem através do clima. Então a energia eólica é algo que ela é consumida, ainda é considerada uma energia limpa, né? Porque geralmente as energias renováveis são consideradas energias limpas, né? Por que é considerada energia limpa? É porque não polui a atmosfera. Geralmente, a biomassa ainda polui a atmosfera, mas geralmente as fontes renováveis são energias limpas, né? Não emite gases que poluem a atmosfera. A biomassa, que é através de restos de animais ou através de restos de frutas, certo? E a gente consegue gerar energia, que eu vou explicar para vocês depois como é que é feita a energia através da biomassa, certo? A hidrelétrica, né, que é a movimentação através das águas, a movimentação de turbinas, né, através da força da água. E as fontes não renováveis, pessoal, geralmente são geradas, né, a partir de combustíveis fósseis, né? A partir de combustíveis fósseis. O petróleo, o carvão mineral, o gás natural, são todas fontes não renováveis, certo? Por que é considerado fonte renovável? Não renovável, né? Porque para você produzir petróleo, para você conseguir produzir petróleo, pelo menos a gente nem consegue produzir petróleo, né? Quem produz o petróleo é a natureza. O que é que o ser humano faz? O ser humano extrai o petróleo que está no subsolo, né? Que está dentro das rochas, certo? Essa geração de petróleo é a natureza que faz através de restos de animais, de plantas que foram mortas há milhões de anos, certo? Então tem que ter um ambiente favorável para ser gerado esse petróleo.
E para ser gerado o petróleo, essa decomposição tem que durar milhões de anos para que tenha aquele líquido viscoso preto, né? O carvão mineral é a mesma coisa. São árvores que morreram há milhões de anos atrás, que passaram por um ambiente, né? Por um ambiente específico, e esse carvão virou carvão mineral. Ah, professor, mas aqui na minha casa, aqui no quintal, quando eu vou fazer churrasco, eu queimo aqui umas árvores. Isso aqui é carvão mineral? Não, certo? Isso é carvão vegetal. O carvão vegetal e o carvão mineral, a diferença de energia é muito grande. É tanto que nem vende carvão mineral para você fazer churrasco, para você fazer alguma coisa, para você acender o fogão da sua casa, porque o carvão mineral ele tem uma massa e tem uma energia muito grande. O carvão mineral é utilizado muito em indústrias. Esse carvão que a gente usa na nossa casa, no nosso fogão, quem tem fogão, né? Quem tem fogão a lenha ou para fazer churrasco, é um carvão vegetal, certo? É carvão que queimaram de árvores. O gás natural também vem de derivados do petróleo, e a energia nuclear, que a gente vai explicar mais para frente o que seria energia nuclear. Certo? Pessoal, se der o tempo aí, falem aí, viu? Já 14 horas, né? Já deu tempo. Certo, pessoal? Então é basicamente isso. A gente finalizar a nossa aula de hoje. Tem fontes de energia não renováveis, né? Que geralmente são derivados do petróleo, ou são derivados de combustíveis fósseis, né? Pode cair muito em prova. Combustível fóssil. O que é um combustível fóssil? É um combustível que foi gerado, né? Que foi transformado há milhões de anos num tipo de... São restos de animais, restos de plantas que foram transformados num combustível, né? Certo? E as fontes renováveis são as fontes que se regeneram muito rápido, né? São as fontes que a gente consegue ver na natureza se renovando com a rapidez maior do que a fonte não renovável, certo? A fonte não renovável, pessoal, ela é renovável, né? Mas o prazo dela se renovar é milhões de anos para ser criado novo petróleo, certo? Não é que ela não se renova, ela vai se renovar, mas para se renovar demora milhões de anos.